Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo, prefeito do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês de novo no CONEF. O ano passado eu participei com o tema de bullying e esse ano, como o congresso trouxe o assunto de esporte escolar e esporte de rendimento, eu resolvi fazer uma ligação com a fisioterapia. Na fisioterapia eu estudo muito a avaliação postural, como a postura pode afetar na saúde, como pode afetar na aquisição de algumas patologias e algumas doenças, e quis fazer uma ligação, uma conexão entre o assunto escola. Então o que a gente vai discutir hoje será a avaliação postural precedendo a iniciação desportiva escolar. Vou me apresentar bem rápido para a gente não perder muito tempo com essa apresentação. Eu sou professor de Educação Física, tanto licenciado quanto bacharel, pela Faculdade do Estado do Rio de Janeiro. Sou fisioterapeuta pela Faculdade de Reabilitação da AICE. Sou especialista em Educação Física Escolar com ênfase em imagem corporal. Sou mestre em Ciências da Atividade Física pela Salgado de Oliveira, chamado Universo. Hoje eu atuo principalmente com pesquisa, tem alguns artigos publicados, tem alguns livros publicados. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo, vou passar já meus contatos e posso passar todos esses materiais para vocês. Então quem quiser dar mais uma olhadinha, eu já vou passar. Quem quiser dar uma olhadinha, é só pausar a aula que vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor ali da minha história acadêmica. As principais referências da nossa aula, da nossa conversa, serão 2 artigos que eu publiquei. Um é a análise postural em escolares de 8 a 14 anos de Maceió, um estudo transversal descritivo, vai ser a principal fonte. E a outra vai ser motivação de crianças e adolescentes praticantes de esportes em projetos de inclusão social no Rio de Janeiro. Então essas 2 fontes serão as mais utilizadas. Eu utilizei outras, mas essas serão as mais utilizadas. E quem quiser os 2 artigos e outros artigos, só entrar em contato. Esses são meus principais contatos, tem aí meu WhatsApp, meu Facebook, meu e-mail e meu Instagram. Quem quiser manter o contato após a aula, é só falar que me encontrou pelo evento, que a gente vai trocando várias ideias de vários assuntos. Não é segredo para nenhum profissional de educação física que o esporte é um dos agentes mais motivacionais na nossa sociedade. Ele pode ser usado dentro e fora da escola, no nosso caso vamos discuti-lo dentro do ambiente escolar, e ele pode servir como uma ferramenta educacional ou de iniciação desportiva. Quando a gente pensa numa área mais educacional, dificilmente um profissional ele consegue dominar a aula de uma maneira em que os seus alunos recebam a 100% uma aula teórica, com um escopo mais biológico, com informações mais fisiológicas, sem conter um esporte inserido nessa trama. Então aqui no Rio de Janeiro é muito forte que a gente precise negociar a nossa aula, inserindo alguns esportes, inserindo futebol, inserindo handebol, para que a gente consiga também trabalhar outras temáticas dentro da educação física. Então é muito forte aqui no Rio de Janeiro e provavelmente é muito forte em outras cidades e outros estados do Brasil. Tá? Eu trouxe aqui algumas informações de projetos sociais para que vocês tenham essas informações também fora da escola. É super interessante que a gente consiga ver esses escopos, né? Porque na escola, acho que todos os alunos que estão assistindo essas palestras do CONEF, eles conhecem essa concepção, né, de que o aluno muitas das vezes ele vai para a aula de educação física pensando em jogar futebol, que a menina vai para a aula de educação física pensando em jogar um handebol, ou vice-versa, porque existem meninas que gostam de futebol, existem meninos que gostam de queimado, que gostam de handebol. Então são temáticas, são ferramentas que, se o profissional de educação física souber trabalhar, ele consegue negociar uma capacidade de aula, uma possibilidade de aula bastante interessante dentro do ambiente de educação física escolar. Para vocês terem uma noção de que o esporte é tão poderoso, você já tem essa noção, mas para a gente ter uma vertente de visão um pouquinho diferente, eu trouxe um dos artigos que foram publicados há pouco tempo, em que verificamos qual é a principal motivação
em que crianças e adolescentes participam e se mantêm ativos dentro de projetos sociais. Tá? Então a gente pegou aqui a primeira tabela, a gente dividiu em iniciantes e veteranos, a tabela 1 e a tabela 2. Pessoas com menos de 6 meses de participação, elas eram consideradas como iniciantes, e pessoas com mais de 6 meses eram consideradas veteranos, e a gente distribuiu em sexo masculino e em sexo feminino em modalidade. Vou tentar passar aqui com o mouse para vocês conseguirem ver. Ó. Em futebol, 10 meninos, né? Em dança não teve nenhum menino. Em 5, jiu-jitsu, vôlei também não teve nenhum iniciante. Já as meninas, elas preferiram, né, só apenas uma gostou de participar do futebol e permaneceu no futebol. A maioria estava em dança. Os veteranos, a maioria dos rapazes em futebol, né, a maioria no jiu-jitsu, outros no futebol, pouquíssimos no vôlei. E nas meninas, né, diferente das iniciantes, que preferiram a dança, né, se mantiveram na luta. Né. Aqui a participação na tabela 3 das crianças que estavam participando de eventos competitivos. Então, os iniciantes, eles vêm com apesar de eles estarem iniciando na modalidade, eles vêm com uma visão muito de iniciação desportiva aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui no futebol, né, eles queriam muito participar, né, e muitos participaram desses eventos competitivos, enquanto os veteranos no futebol, eles participaram muito mais das lutas. Né. A gente usou um questionário para conseguir alguns scores, né, e o que a gente percebeu diante dos resultados desse estudo é que a maioria das pessoas que se inseriam a projetos sociais e que permaneciam nesses projetos sociais simplesmente estavam devido à iniciação desportiva ou à permanência em competições. A gente sabe que os projetos sociais, eles não têm qualquer objetivo de trabalhar uma iniciação desportiva, né? Eles querem ressocializar essas crianças, eles querem dar um futuro para essas crianças, eles querem trabalhar a imagem social dessas crianças. E apesar de ser super interessante a ideia de iniciação desportiva, de competições, esse não é o objetivo de um projeto social. Da mesma maneira acontece na nossa escola, né? Eu peguei esse artigo principalmente para falar isso, né? Apesar de, na minha opinião, né, o esporte ser muito melhor pensado, né, como uma ferramenta educacional e socializadora, né, dentro da escola, a iniciação desportiva é buscada, é procurada por diversos alunos, sejam com idades menos avançadas, a gente pode considerar como crianças, seja aquela com idades mais avançadas, que são os adolescentes. A maioria gostaria de estar participando de competição, elas gostariam de estar trabalhando em alto rendimento. Né? E aí eu coloquei uma afirmativa, né? Não há dúvidas de que o esporte é uma ferramenta que pode ser trabalhada de forma educacional, eu não tenho a menor dúvida. No entanto, ela também pode ser trabalhada dentro da escola como uma iniciação desportiva ou como uma atividade de rendimento, principalmente se essa modalidade ela for trabalhada em horários que são extracurriculares. Essa é a maior sugestão de todos os profissionais, né? Que essa iniciação desportiva ela seja um plus, que ela seja um adicional, e que aquelas crianças que estiverem tendo um desempenho um pouquinho melhor nas aulas ou que tenham vontade de participar, que sejam abertas portas para que ela faça uma iniciação desportiva e quem sabe até chegar num alto rendimento. Isso é super interessante, pelo menos ao meu ver, né? E aí vem uma interrogativa. Será que é interessante inserir esses alunos simplesmente pensando no talento, simplesmente pensando na sua própria vontade de se inserir na iniciação desportiva, visualizando, né, de uma forma
mais direta, mais analítica, o desempenho dele dentro daquela modalidade? Será que não existem outros elementos que precisam ser visualizados e analisados para que ele consiga se inserir com saúde e com qualidade dentro desse desporto, né? Uma das preocupações em que os profissionais da saúde deveriam ter dentro da escola é realizar uma análise postural nessas crianças. A gente vai ver no estudo mais à frente, em que não é muito difícil, né, é bastante recorrente, que a gente encontre deformidades em coluna, né, uma desconformidade num geral postural, em que vai trazer, além de uma dificuldade desportiva, né, ele não vai chegar num rendimento total que ele poderia chegar, ainda vai trazer transtornos para a saúde dessa criança ou desse adolescente. Nessa aula, a gente vai usar a vertente postural, né, sabendo que existem outros elementos que deveriam ser analisados na escola. Muitas vezes a gente traz esse discurso de trabalhar postura, de trabalhar uma área mais emocional, uma área mais biológica, uma área um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado a trabalhar na escola. No entanto, essas vertentes ficam muito mais num pensamento e no papel do que na prática em si, né? Então, apesar de terem outras vertentes que, com certeza, todos nós vamos assumir que são super importantes, além do enfoque educacional por si só, aqui nesse trabalho, aqui nessa aula, a gente vai discutir com o enfoque postural. A postura dessas crianças, desses escolares, pode ser dividida em boa ou má postura. A postura nada mais é do que a disposição, como o corpo vai se comportar de forma dinâmica ou estática de acordo com algum objetivo, ok? Uma boa postura é toda aquela que vai causar o menor estresse possível à sua estrutura corporal, seja ela articulações, seja ela músculo, seja ela fonte energética. Quanto menor o desgaste de todos os sistemas, melhor será a sua atitude postural, melhor será considerada a sua postura. Então, quanto menos desgaste, melhor a postura adotada. A boa postura também pode ser considerada como uma ótima capacidade de manter o seu corpo ereto, ou até sentado, deitado, e que a gente consiga permanecer por essa postura por tempos prolongados. Caso você não sinta muito cansaço, caso você não sinta dor, caso você não sinta uma fadiga muito exagerada, essa postura pode ser considerada como boa também. Uma má postura, ela vai ser considerada como aquela que a gente rompe a homeostase, que a gente quebra o equilíbrio do nosso corpo, e com isso podemos sentir um mau funcionamento do nosso corpo, talvez até nem perceber esse mau funcionamento. Essa má postura pode causar dor, essa má postura pode causar cansaço, ou seja, é o antagônico a uma má postura. Tudo que uma boa postura não causa, a má postura vai causar. Tá? Essa má postura, a longo prazo, além de sensações de cansaço, de dores, elas podem causar também algumas patologias, por exemplo, a nível de quadril, a nível de joelho e a nível de coluna. Então é super interessante que a gente saiba analisar o que é uma boa e uma má postura. As principais avaliações utilizadas para verificar se os nossos escolares possuem boas ou más posturas, né, são através de uma avaliação de inspeção, uma avaliação mais visual. Esse motivo ocorre porque na maioria das escolas não teremos algumas ferramentas, né? Aqui estão algumas das ferramentas mais utilizadas pelos profissionais da saúde. No entanto, a análise inspecional, que eu botei em negrito aqui,
provavelmente será mais fácil de ser aplicada dentro de uma escola, né? Mas a gente ainda tem o fio de prumo para verificar o alinhamento, né, dos hemilados corporais. A gente tem fotografia bidimensional, que ajuda bastante numa análise mais criteriosa, marcadores de superfície, radiografias. É muito comum que a gente use softwares para verificar, através de platôs das vértebras, ângulos de Cobb, verificar se essas crianças têm escolioses, se elas possuem hiperlordoses, hipercifose e assim por diante, né? E o simetrógrafo, que nada mais é do que um desenho pode ser em quadros, lousas, com vários quadrados, um retângulo quadriculado, em que fica mais fácil de a gente visualizar as alturas, as desconformidades, as assimetrias do corpo dessa criança ou desse adolescente que está na escola, né? Mas, apesar do simetrógrafo, um simetrógrafo básico, não passar de R$100, né, dificilmente a escola conseguirá, né, a permissão, principalmente se for uma escola pública, estou pensando principalmente em uma escola pública, conseguirá a aquisição desse material. Então, provavelmente, os profissionais terão que usar uma avaliação mais inspecional. E aqui vem um artigo que é a principal base para a nossa discussão, né? A gente já sabe que a boa postura ela causa dores e causa vários problemas para essas crianças e esses adolescentes. Mas, pensando de forma científica, o quanto isso está acontecendo, né? A gente escuta muitos discursos, né? Eu, pelo menos, como eu estou atrelado à área tanto da educação física quanto da fisioterapia, não me faltam pessoas para pedir sugestões quanto à má postura, pessoas que estão sentindo algias em lombar, em cervicais, que têm uma má postura, né, no próprio dia a dia. Essas pessoas muitas vezes me procuram para pedir algumas sugestões para tentar minimizar esse quadro, tá? Então a gente escuta muito, mas pensando de forma científica, protocolada, o quanto isso afeta a escola, né? Para saber isso, a gente fez uma análise postural em escolares que tinham entre 8 e 14 anos, né, lá de Maceió. A metodologia do estudo foi através de uma pesquisa transversal descritiva. Eram 36 crianças, no entanto, uma delas possuía problemas musculoesqueléticos que dificultaria, né, que contaminaria a amostra, então ela foi excluída, e uma outra, após os pais lerem o termo de consentimento livre e esclarecido, resolveu não deixar essa criança participar. Acabaram ficando, né, permanecendo 34 crianças de 8 até 14 anos, de ambos os sexos, estavam localizados em escolas de Maceió. Os procedimentos foram um questionário semi-estruturado que avaliou tanto os hábitos diários, os hábitos sociais, quanto os hábitos escolares, como era a mochila, como elas percebiam a postura dentro da sala de aula, dentro da quadra, se elas ficavam muito tempo sentadas, se elas ficavam muito tempo em pé, como eram os hábitos sociais dela em relação à atividade física, eram sedentários, não eram, como elas acreditavam que a postura delas se comportava tanto em sociedade quanto dentro da escola. Então esse questionário ele serviu para isso. A gente mensurou também a estatura e a massa corporal, né? A gente mediu a mochila. O órgão mundial da saúde sugere que para que esses escolares não tenham lesões, para que eles não tenham deformidades a nível de coluna principalmente, que essas mochilas tenham menos ou até 10% do seu peso corporal. Então a gente mediu também porque é uma sugestão bastante importante do órgão mundial da saúde. Outros procedimentos ainda mais específicos foi a avaliação podálica. Então a gente avaliou através do plantógrafo como eram as pisadas. Então ela descarregava de forma unipodal e bipodal o peso do corpo em alguns instrumentos para que a gente pudesse avaliar como eram as pisadas também. Afinal, o tipo de pisada influencia diretamente na postura também desses escolares, né? Para avaliação, a gente fez algumas avaliações por foto, e essas avaliações
elas seguiram esses procedimentos, né? Os platores de cervical de C1 até C7, para torácica de C7 até T12 e da lombar de L1 a L5. Para não estar nesse slide, mas para escolioses a gente avaliou ângulos que deveriam ser, inclinações que deveriam ser acima entre a espinha ilíaca anterosuperior em relação ao lado esquerdo e direito. Essa inclinação ela não poderia ser maior do que 1 centímetro e já caracterizaria uma escoliose em grau 2. O grau 1 não existe uma grande preocupação por parte dos profissionais da saúde. Então, a partir do grau 2, a gente começou a se preocupar um pouquinho mais com a postura. Eu não coloquei aqui, né, o que é considerado, para a gente não expandir tanto a nossa aula, não ficar tão cansativo, mas no artigo, aqui eu não coloquei o que é considerado realmente uma hipercifose e uma hiperlordose. Existem graus em que realmente a gente vai considerar como uma hipercifose ou uma hiperlordose que preocupa e que precisa de intervenções, que realmente atrapalha o funcionamento do seu corpo. Não é todo aumento de cifose ou de lordose que pode ser considerado uma hipercifose ou uma hiperlordose, né? Quem tiver curiosidade, quiser aprofundar um pouquinho mais o tema, entre em contato comigo que eu vou passar esse artigo para vocês e vocês vão ter todo o contato com esses graus, o que é considerado realmente hipercifoses e hiperlordoses. Então, por aqui está a representação da cervical, os ângulos de platô, a torácica e a lombar. Ali eu não botei a sacral, mas aqui no desenho está também da sacral. E de acordo com a inclinação das vértebras, você tem um ângulo maior ou menor aqui. Isso vai fazer com que você diagnostique uma hiperlordose ou uma hipercifose, né? E aí vieram os resultados, né? Relembrando, a gente tinha 34 participantes, sendo que 23 eram meninas e 11 eram meninos. Aqui elas foram divididas, as meninas do lado esquerdo, meninos do lado direito. A idade cronológica deles, em média das meninas, era de 11,78, vou arredondar para 12, e dos meninos também, 12. A massa corporal era de 44, vou arredondar para 45, e dos meninos de 46. A altura das meninas de 1,5 m e os meninos vou arredondar para 1,6. O IMC vou arredondar para 19 das meninas, enquanto dos meninos 18. Tá? E o peso da mochila, a média de 2,33 para as meninas e para os meninos 3,5. Então, se a gente for lembrar o percentual de sugestão, né, do órgão mundial da saúde, a gente pode ver por aqui já nesse gráfico que as mochilas não interferiram tanto assim na postura desses escolares, já que eles respeitaram de uma forma bem interessante, pensando no peso, pensando na massa, né? Pensando no peso da mochila, eles ficaram abaixo dos 10% sugerido, o que é bastante importante, que os profissionais de educação física escolar poderiam estar sugerindo um pouco mais dentro da escola também. Aqui em formato de gráfico, a gente tem o laranja para os meninos e a gente tem o azul para as meninas. As meninas que estavam abaixo do peso, a gente tinha um percentual bastante alto, enquanto os meninos não. Estavam em peso normal os meninos, né? Então os meninos tinham muito mais meninos com o peso normal. E por que de medir o peso? Os estudos mostram claramente, quem trabalha com escola fatalmente já leu a relação da obesidade com problemas de saúde, com problemas posturais nas nossas crianças e adolescentes, né? Os meninos tiveram um peso muito mais ligado à normalidade do que as meninas, né? Enquanto o sobrepeso, né, os meninos acabaram tendo um pouquinho mais de sobrepeso comparado às meninas, né? Então os problemas, a gente vai ver que mais à frente tivemos bastante problema, bastante indicativo de problemas posturais, mas não foi o peso nem da mochila, nem o sobrepeso que causou esses problemas de desconformidade. Obesidade, a gente não teve nenhum caso de menino, a gente teve poucos casos de percentuais de meninas com obesidade. E aí entrando na avaliação postural propriamente dita, né?
foram avaliadas a inclinação lateral de cabeça, né, a inclinação para a direita, a inclinação para a esquerda, a elevação de ombro, tanto direito quanto esquerdo, e ombros em normalidade. Por que inclinações de cabeça e elevação de ombro? Uma das desconformidades que mais afetam as crianças dentro das escolas são as escolioses. E as assimetrias de ombro e de cervical são um grande indicativo de que essas crianças possuem escoliose, né? É claro que existem testes que são muito mais específicos, mas se você fez um teste nos seus escolares, nos seus alunos, e eles apresentam assimetria de ombro, é um grande indicativo, e de cervical também, é um grande indicativo de que eles possuem escoliose, né? Lembrando, né, o laranja meninos e o azul meninas, inclinações à direita, a gente teve um número considerável, né, 35% mais ou menos de inclinações para as meninas, enquanto olha a quantidade de inclinações para a direita, inclinações laterais de cabeça para a direita que os meninos tiveram, né, 70% dessas crianças, um número bastante alto, bastante expressivo. Inclinações de cabeça para a esquerda, agora foi a vez das meninas, né, que tiveram mais inclinações para a esquerda, enquanto os meninos tiveram uma quantidade bem menor, né, tiveram inclinações para a esquerda. Elevações de ombro, que é um indicativo ainda maior para escolioses. As elevações de ombro para a direita, de ombro direito, as meninas tiveram muito mais elevação de ombro direito, e de ombro esquerdo, sendo que o ombro direito teve muito mais elevação. Nesse estudo, a gente não se preocupou em verificar quais eram as causas de deformidade corporal. O que a gente fez foi fazer um diagnóstico, né, uma análise e encontrar essas desconformidades nesses escolares. Então, a gente se resumiu a verificar a presença de problemas posturais nos escolares. É bem provável dessas elevações de ombro virem por questões de tensões em trapézio. Então a gente vê que as meninas, por usarem, por exemplo, muito mais bolsas do que meninos, bolsas unilaterais, podem tensionar, por exemplo, o trapézio, e com isso houve uma elevação de ombro importante. Só para fazer um paralelo, né, tentem imaginar crianças tentando jogar basquete, tentando jogar vôlei a nível competitivo com assimetria de ombros, um ombro mais alto que o outro, né? Por exemplo, para fazer um bloqueio no vôlei, né? Será que um lado elevando mais do que o outro não irá prejudicar a qualidade, né, o desempenho dele nessa área desportiva? Fora as questões de lesão, de patologias, etc., será que o desempenho dessas crianças não vão ser afetadas na hora de ele tentar se iniciar ao desporto? Ele pode ter talvez até um grande talento, mas existem outros elementos que podem prejudicar a carreira, né, o futuro dessa criança dentro do esporte, né? Além disso, as elevações, né, ombros sem elevação, se você for pegar aqui os meninos, né, que teve até uma quantidade razoável de meninos que não teve elevação de ombro, né, e a gente for comparar, né, com se a gente fosse somar a elevação de ombro direito com a elevação de ombro esquerdo, a gente teria muito mais crianças com elevações de ombro do que crianças, né, do sexo masculino sem elevação nenhuma. Da mesma maneira, né, aconteceria com as meninas, né? As meninas é muito mais preocupante ainda, né? Se a gente fosse somar essa quantidade de crianças que tinham elevação de ombro esquerdo e direito, né, ele mais do que triplicaria a quantidade de crianças, né? Então são dados que preocupam, né? E aí a gente veio com deformidades além de ombro e de cabeça na região de coluna. De novo, né, meninos laranja, meninas em azul, hiperlordoses cervicais. A gente teve uma presença em torno de 30%, para arredondar, né, entre meninas, e um pouquinho menor entre meninos, em torno de 29 a 28, né?
Hiperlordoses lombares, né? Meninas tiveram um pouquinho menos, enquanto os meninos tiveram um pouco mais, né? O que fugiu da normalidade da nossa sociedade devido a questões anatômicas, né? As meninas tendem a ter mais hiperlordoses do que os meninos. No entanto, no nosso estudo, né, a gente teve dados que fugiram um pouquinho ali da nossa realidade social no geral, né? Os meninos tiveram mais hiperlordoses do que as meninas. A hipercifose aí nos meninos já é mais esperado também por questões anatômicas, em que os meninos tenham mais hipercifoses do que meninos, né? Então a quantidade de meninas comparado com de meninos é bem menor, né? Muito menos meninas com hipercifoses do que meninos. Hipercifose sacral, os meninos acabaram tendo mais desconformidades do que as meninas. Retificação cervical, não encontramos nenhuma menina, enquanto pouquíssimos meninos. Retificação torácica, nenhum dos alunos. Retificação lombar, que é a mais comum entre elas, né? A gente teve muito pouco, né? Um número não muito expressivo, tanto de meninos quanto de meninas. E retificação sacral, a gente teve um pouquinho mais em meninos e quase nada em meninos também, né? Além desses problemas advindos a nível de cervical, a nível de ombro, né, a nível de pescoço, a nível de ombro, distúrbios em coluna poderiam, por exemplo, diminuir a vida útil dessas crianças dentro de um desporto. Então, isso leva a algumas perguntas, alguns pensamentos, né? Até que ponto um esporte pode aumentar de rendimento, pode uma iniciação desportiva ou mais para frente um esporte de rendimento, pode aumentar ainda mais essa desconformidade. Não é segredo de que esporte, né, de rendimento não é saúde. Então, a hora de se preocupar é fora da inserção desse esporte, porque o esporte por si só, né, de rendimento, ele não vai se preocupar se uma hiperlordose vai causar uma lesão naquele atleta. É muito difícil que os clubes pensem dessa maneira, apesar de ser super interessante de se pensar, né? A realidade é totalmente diferente. Então, até que ponto essas crianças irão se machucar nesse esporte? Até que ponto uma hiperlordose vai permitir que ele consiga ter um bom desempenho na hora de trabalhar com o esporte? Se imaginem num futebol em que ele precisa toda hora saltar para cabecear uma bola. Como vai ser a absorção do impacto dessa criança num futsal, por exemplo, em que a quadra não é tão macia quanto de um gramado, como um campo de gramado, o quanto que essa coluna dessa criança consegue absorver comparado a uma coluna que tem as curvaturas normalizadas. Será que essa criança consegue ter um ótimo desempenho? Será que num esporte de contato, em que o adversário entra em contato com a coluna que já está fragilizada devido a essas desconformidades, até que ponto não vai acontecer uma lesão nessas crianças? Será que ela vai ter um bom desempenho? Será que é seguro inserir essas crianças nesse desporto? Olha a quantidade de deformidades que a gente encontrou nessas crianças, né? Não foram poucas, então é de se preocupar. Os resultados, né? Apesar de poucos alunos com sobrepeso, né? Foram 10% de pessoas, de crianças que tiveram mochilas que ultrapassaram, 6%, desculpa, de crianças que ultrapassaram os 10% sugerido, né, em comparativo ao peso corporal dela. A maioria dos pés, né, eu não coloquei os slides, mas nos artigos tem, né, todos os dados de pisada de pé, né, eu não coloquei para não ficar extensa aqui nossa aula, mas também a maioria também apresentou pisadas mais normais, né, 91,1%. Então, apesar da mochila estar adequada, apesar do peso corporal da maioria estar adequado, apesar das pisadas estarem adequadas, houve um quantitativo de assimetria de ombro, de cabeça e de coluna de forma bastante interessante, né? De coluna, 100%
dos nossos escolares tiveram alguma assimetria, né? Ou a nível de cervical, ou a nível de torácica, ou a nível sacral, ou a nível de lombar, né? Pelo menos uma assimetria os escolares, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, né, eles apresentaram, né? Quanto à simetria de ombro e de cabeça, as meninas tiveram ombro 78,26%, enquanto cabeça 72,72%, e os meninos assimetrias de ombro 63,63%, enquanto de cabeça 65,21%. Então, se os 100%, né, de coluna já preocupava bastante, a gente poderia somar também, né, um número bastante expressivo de ombro e de cabeça. Em meninas, um percentual ainda maior do que de meninos. Meninas 78 de ombro, enquanto 63 para os meninos, e de cabeça 72 para as meninas, enquanto os meninos tinham 65. Todas essas assimetrias estavam acima da metade, mais da metade dos escolares possuíam assimetrias em cabeça e em ombro, em pescoço e em ombro. Então é bastante preocupante, né? E aí eu coloquei algumas outras informações aqui, ó, em relação à hiperlordose lombar e à hipercifose sacral, né? Ambas com 34,78. Então, desses 100% de assimetrias em nível de coluna, né, 34,78 estavam relacionados com uma hiperlordose lombar e uma hipercifose sacral. E aí no sexo masculino a gente tem um número bastante alarmante, né? As hipercifoses torácicas alcançaram quase 91% dos escolares. Então, praticamente todos os estudantes que a gente avaliou possuíam problemas em hipercifoses torácicas, né? Vale lembrar também que esses números representam apenas os escolares que ultrapassaram ângulos que a gente considerava, né, que a literatura considera como segura. Os outros também tiveram aumento de curvaturas, também tiveram assimetrias. Só que a gente só contabilizou o que a literatura considera como preocupante, como realmente sendo hiperlordoses e hipercifoses, né? Se a gente fosse considerar um simples aumento de curvatura, praticamente todos os escolares teriam pelo menos alguma assimetria, seja a nível de cabeça, seja a nível de ombro, ou seja a nível de coluna. Então, um tema muito interessante e ao mesmo tempo com um resultado bastante preocupante, né? E aí vem as nossas considerações finais, muito em formato interrogativo, né? Todos os escolares que foram avaliados possuem alguma desconformidade postural, né? Será que isso preocupa a escola? Será que esse assunto, será que esse resultado é algo que deveria ser analisado, que deveria ter uma visão um pouco mais carinhosa ali por parte dos gestores das escolas, por parte da escola no geral, mesmo do ambiente escolar? Se todos os escolares tiveram pelo menos alguma desconformidade, né, é algo que precisa ser, né, estudado. Olha o que eu escrevi no slide anterior aqui dos resultados, que diante desses dados a gente tem uma situação muito preocupante, porque mesmo se essas assimetrias elas não causam dor de forma aguda, né, elas podem causar patologias crônicas no futuro. Então a gente não está falando somente de iniciação desportiva, né, de forma aguda, de forma rápida, de forma momentânea. A gente está falando também da saúde futura dos cidadãos brasileiros, né? A gente não está falando somente de iniciação desportiva, né? Essa má postura também não é segredo para nenhum profissional, acho que nem para pessoas que não são da área da saúde, que uma má postura ela vai atrapalhar o gesto motor, né? Eu preciso de uma mecânica adequada, eu preciso de uma estrutura, de um funcionamento adequado para que meu corpo seja trabalhado de forma plena nos esportes.
Lá no início, quando a gente discutiu o que é uma má postura, né, a gente viu que uma má postura, além de causar dores, além de causar todas aquelas percepções, ela gasta muito mais energia comparado com uma criança, com um escolar, com um adolescente que tem uma postura boa, né? Até que ponto ele vai conseguir se manter com um alto rendimento, com a durabilidade do rendimento dessa criança, com uma má postura, exigindo muito mais das articulações dela, exigindo muito mais energia para fazer a mesma coisa que os outros escolares fazem, que as outras crianças e adolescentes que se iniciaram no desporto fazem, tá? Então fica uma pergunta: será que não vale a pena avaliar a postura, melhorar a postura desses escolares antes de inseri-lo ao desporto? A má postura, ela causa também, além de desconfortos, um cansaço extremo, né? O que de fato vai fazer com que essa criança e esse adolescente não consiga desempenhar, né, além das atividades esportivas, as atividades de vida diária dela. Isso vai afetar também as relações sociais dessa criança. Na área desportiva, né, por questões biomecânicas de desempenho mais alto exigido, né, fica claro que ela não vai conseguir se manter no mesmo padrão que as outras crianças. Além desse padrão desportivo, ela ainda vai ter dificuldades sociais, de atividades de vida diária dela, de socialização. Um simples vôlei que poderia ser jogado, né, na escola como ferramenta educacional pode ser prejudicada, porque jogar vôlei para uma pessoa que tem uma má postura nem sempre vai ser fácil. Então ele vai ter dificuldade de fazer as atividades, as tarefas, ele vai ter dificuldade de compreender o que o professor quer ensinar para ele. Então existem diversas vertentes que me fazem pensar se não vale a pena, antes de iniciar o desporto na vida dessa criança, desse adolescente, se não seria melhor eu realizar uma avaliação postural e incidir num tratamento postural nessas crianças, né? E aí, pensando nisso tudo, será que não deveria ter uma intervenção mais pontual na escola? Eu até escuto aqui no Rio de Janeiro, eu até escuto em outros lugares, que a postura é super importante, porque a postura pode atrapalhar, né, o crescimento das crianças, mas o quanto que a escola se pontua em relação a isso? O quanto a escola que eu digo no geral, né, não só o professor de educação física, mas como um ambiente mais completo, né, com todos os profissionais inseridos ali, o quanto essa escola está pensando em melhorar a postura dessas crianças? O quanto essa escola percebe que uma má postura atrapalha a socialização dele? E de uma forma mais específica no nosso tempo, o quanto a escola entende, percebe, né, se preocupa, né, em melhorar essa postura para que ele tenha condição de iniciar em algum desporto, né? Fica uma interrogativa, né? Eu já tenho a minha resposta aqui guardada comigo pela vivência que eu tenho no Rio de Janeiro. Mas e vocês? O que vocês acham, né? A escola realmente se preocupa em trabalhar outros assuntos antes de simplesmente inserir essas crianças no desporto, né? Fica essa pergunta para a gente refletir como profissionais da saúde, né? Deixo aqui meu muito obrigado, foi um prazer bater o papo com vocês sobre essa temática, que mais uma vez, né, repito outra vez, é muito falada, mas pouco aplicada, né? Então foi um grande prazer, né, misturar um pouquinho dessas minhas duas profissões, já que eu trabalho muito mais com postura na fisioterapia, e trazer esse pensamento, né, para a gente discutir um pouquinho, refletir um pouquinho dentro da nossa escola, que tanto precisa, né, de outras vertentes, de outros pensamentos e principalmente de uma atitude mais prática de intervenção, né? Muito obrigado. Quem precisar mais uma vez dos artigos, dos materiais, eu envio para vocês. Um forte abraço para todos e boa aula para vocês. Aqui estão meus contatos.